Isso aí, galera, ligado aqui no canal, na bancada unboxing. Chegou aí o dia de você ver como é que faz esse trampo aqui. A nossa coronha e o nosso pump ou telha em madeira. Se você já gostava da sua shotgun, aí você vai gostar mais ainda. Então, sem mais delongas, quer aprender? Vem comigo! É isso aí, galera, então vamos para aquele upgrade que ela merece. Bom, para você, antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, toca o sininho e é isso aí, vamos que vamos. Mãos à obra, minha gente. Mas para você fazer essa modificação, você vai precisar de algumas ferramentas. Bom, ferramentas básicas, né? Você vai precisar de uma retífica, uma retificazinha aqui. Você vai precisar de uma lixadeira, uma esmerilhadeira, uma furadeira, uma serra tico-tico, lixa para madeira número 60, um tubinho, pode ser um tubinho de PVC, pode ser de metal, pode ser até uma madeirinha roliça para você fazer um acabamento, uma caneta, uma chave L13, importante essa chave aqui, hein? A sua shotgun. Um detalhe, se você tiver esse modelo de shotgun, ok, talvez a sua seja daquele modelo tactical, que não tem o estoque comprido, ela é como se fosse só uma empunhadura tipo de pistola. Dá pra fazer também. Bom, o conceito é o mesmo, você olhando esse vídeo você vai conseguir fazer, tá? Conforme for, eu vou passando pra você o detalhe como é que você adapta esse tipo de coronha nessa sua shotgun tática, que dá pra fazer, joia? No mais, o pump também é o mesmo detalhe, é o mesmo formato, o mesmo trabalho. Você vai precisar também de uma madeira. Essa madeira aqui, bom, vamos começar primeiro pelo estoque, pela coronha, a parte de trás. Para você fazer essa coronha, você vai precisar de uma madeira. Essa madeira, ela não pode ser nem muito dura e nem muito mole. Então escolha aí uma madeira legal, uma madeira boa para você fazer. Isso daí seria um cedrinho. Ou essa daqui, no caso, eu estou utilizando uma garapeira, um pouquinho dura, mas dá um trabalho legal. Um detalhe aqui. Essa madeira, ela tem uma medida do seguinte, você vai precisar de uma madeira das seguintes proporções. De 35 centímetros de comprimento, aqui ó, ela tem que ter 35 centímetros de comprimento, tem que ter aqui pelo menos 15 a 16 centímetros de comprimento, 15 a 16 centímetros de largura e no mínimo 4 centímetros de espessura aqui, ó. Ela tem que ter no mínimo 4 de espessura para você conseguir fazer o formato exato da sua shotgun, da coronha da sua shotgun, certo? Então vamos lá. Bom, a madeira você encontra aí em qualquer madeireira, qualquer lojinha dessas que vende madeira, qualquer marcenaria, você consegue achar um retalho disso daqui. Geralmente isso daqui é retalho, talvez seu vizinho aí esteja construindo aí um telhado aí, e lá no meio da tranqueirada você consegue achar um pedaço desse, muito fácil de achar. Talvez você não precise nem pagar um pedaço desse daqui. Consegue, se você for na madeireira lá, eles te dão uma madeirinha dessa daqui. Certo, minha gente? Bom, com esse material aqui básico, você vai fazer o seguinte. Vai pegar a sua shotgun com todo o carinho que ela merece. Vai tirar aqui a borracha. Tira essa borracha aqui de trás, ó. Retira essa borracha, guarda ela, que ela é importantíssima, hein? Você vai usar ela futuramente. Tira ela aqui. Aí tem essa tampa aqui, ó, a tampa do estoque. Você clica para baixo, como você já viu nos vídeos anteriores, a montagem e a desmontagem dela. Você clica aqui, ó, clica para baixo e retira aqui essa tampa. Certo? Com a sua chave L13, você vai introduzi-la aqui dentro e vai buscar a ponta do parafuso aqui, ó. Aí, encaixou? Aí você vai girar e vai tirar este parafuso. Vamos tirando aqui. Você vira e o parafuso vem na sua mão. Esse parafuso você tem que guardar ele, você vai precisar dele também. Separa ele aqui, aí você puxa aqui o estoque, ó. Dá uma ajeitadinha e ele sai na sua mão. Aí você guarda essa parte aqui. Depois eu mostro pra vocês como fazer o pump. Você vai reservar aqui a sua shotgun e vai pegar essa parte aqui. Galera, atenta para esse detalhe aqui.
Aqui, como você pode ver, tem um desenho. Essa furação aqui, junto com essas ranhuras, esse detalhe mais feito em baixo relevo. E aqui também, ó, aqui também tem um outro detalhe importantíssimo. Esse detalhe aqui você vai ter que reconstruir ele, você vai ter que construir ele na sua coronha de madeira. Esse detalhe aqui é importantíssimo, fazer ele bem alinhado, bem feitinho, para que a sua coronha ela consiga encaixar na outra parte e ficar perfeita, sem folgas e bem alinhada, né? Vai ficar um trabalho bem legal. Depois que você retirou a sua coronha, você pega aquele parafuso que veio nela, coloca aqui na frente, ó, e faz como se fosse uma alavanca. Com cuidado para você não danificar o conjunto. Você faz uma alavanca, uma espécie de alavanca, aí você vai dividir a sua coronha aqui em duas partes. Mas cuidado que aqui dentro tem uns pesos, para ele não cair no seu pé. Bom, a parte que você vai usar é essa parte reta, sem as pontas. Essa aqui que você vai usar para fazer o desenho. Joia? Galera, uma coisa importante que você tem que ter na cabeça é que quanto mais paciência você tiver para fazer o seu kit, mais bem feito ele vai ficar. Mais bonito, melhor, mais bem acabado e resistente ele vai ficar. Galera, a sua madeira ela tem que vir, uma parte dela, é importante que ela tenha aqui, essa face ela tenha 90 graus em relação à sua base, certo? Ela tem que ter aqui, ó, 90 graus, ficar bem alinhada. Então se ela estiver torta ou ondulada, alguma coisa do tipo, procura acertar ela. Corta de maneira que ela fique acertada aqui, ó, 90 graus em relação à base, certo? Por quê? Porque é isso daqui que vai servir de alinhamento. Se essa parte aqui estiver desalinhada, na hora que você for encaixar a sua coronha, ela vai ficar torcida. Não vai ficar alinhada em relação ao cano. Então ela tem que ficar bem retinha, bem alinhada. E isso aqui faz toda a diferença. Então vamos lá. Então você vai encostar aqui, você vai facear, alinhar essa ponta em polímero junto com essa face aqui da madeira. Vai alinhar ela dessa forma aqui, ó, onde você vai construir o desenho. Vai alinhar essa ponta aqui também de baixo junto com essa parte de baixo aqui da madeira. Aqui, ó. Dessa forma ela teria que ficar alinhada, mais ou menos dessa forma que ela teria que ficar alinhada, para você economizar no corte e também já ter aí meio caminho andado de alinhamento. Bom, o desenho dela ficaria mais ou menos nessa situação aqui, ó. Joia? Aqui você tem que completar o desenho. Aonde vai entrar essa partezinha aqui. Você vai ter que mirar ela, mas aí é um trabalho meio difícil aqui. Você vai ter que mirar ela aqui mais ou menos como se ela fosse ficar, a parte de trás, e vai copiar mais ou menos a silhueta desse desenho. Então o desenho final ficaria exatamente isso daqui. Você acrescentou aquela tampinha que vai atrás do estoque, e essa tampa aqui é importante também para você fazer o acabamento dela depois, certo? Galera, uma dica: você vai deixar aqui, ó, uma ponta sobrando. Você vai cortar com a tico-tico aqui e deixa aqui no final do estoque, você deixa uma pontinha sobrando. Essa ponta aqui é a ponta que você vai fixar numa morsa, vai fixar em algum ponto para você trabalhar o restante, sem você ter que ficar segurando aqui. Então esse aqui seria como se fosse um ponto para você fixar. Depois de pronto, depois de todo acabado, você serra essa parte e já era, dá o acabamento final. Joia? E você vai pegar aquela serra tico-tico e vai fazer o corte todinho aqui dessa área aqui. Vai cortar a sua coronha. Lembrando que é importante que você deixe aqui mais ou menos aqui uns 3 milímetros de folga do risco. Deixa sobrando, na hora de cortar, corta passando aí uns 3 milímetros aí. Para quê? Para você ter margem, para você dar um acabamento. Caso você errar alguma coisinha assim, você ter margem aí e não entrar com tudo aqui e acabar ficando menor a sua estoque. Joia? Outro lance, talvez você não tenha aí uma serra tico-tico. Se você pagar aí uma coca pra galera aí que trabalha na marcenaria, eles cortam para você isso daqui na serra de fita. Bom, depois que você cortou, pagou aquela coca ou fez o trampo você mesmo, ela vai ficar nessa situação aqui. Aquela madeira vai ficar nessa situação aqui, ó, mais ou menos aqui nessa situação. E aqui é onde que entra
toda aquela paciência e aquela arte que você vai aplicar aí na sua shotgun. Vamos lá para alguns detalhes. Bom, depois que você fez a traçagem, você vai fechar novamente a sua coronha, trava ela legalzinha no lugar e você vai copiar esse desenho aqui, essa região aqui, que ela é muito importante para fazer a acoplagem. A sua madeira que você cortou, ela vai ficar nessa situação aqui. Essa face aqui, essa ponta aqui, ó, você vai dividir ela ao meio. Se a minha aqui tem 4 centímetros, eu vou dividir aqui, vai ficar 2 para cada lado. E depois que eu dividir, eu vou fazer o desenho exatamente como tá aqui, respeitando essa altura, respeitando os espaços um pouco para cada lado, o diâmetro desse furo e tudo mais. Então, do centro até a ponta, eu tenho 20 milímetros aqui, ó. Daqui até aqui em cima, 20 milímetros. Daqui do centro até aqui a extremidade lateral, eu vou ter 18 milímetros para cada lado. 18 milímetros aqui para cada lado, joia? O restante é sobra, o restante não se preocupa. Se você fez o desenho certinho ali, aí você consegue chegar depois na lixa. Galera, agora é a hora do trabalho sujo, do trabalho mais difícil, que requer mais atenção sua. Então aqui agora eu vou usar este disco aqui. Por que eu vou usar? Eu gosto de usar esse disco aqui, porque ele tira bastante material. Aqui a gente vai arrancar bastante material, vai fazer bastante sujeira, minha gente. Bastante pó, bastante serragem. Então vamos colocar aqui o nosso disco. Você pode usar um desse, como também um disco flap desse daqui, ó. Esse disco flap também ajuda a tirar bastante material, só que esse aqui faz bastante pó. Esse aqui não, esse aqui faz bastante lasca. Mas o pó é mais difícil de limpar depois, né? Agora, para você modelar a madeira e deixar com esse formato aqui, mais um detalhe que eu falei que esqueci, você precisa, esse mesmo risco, essa mesma divisão que vocês fizeram aqui, tem que ser feita aqui também de fora a fora. Você vai fazer uma linha, vai dividir essa madeira, dividir a espessura dessa madeira em dois. Então você divide aqui de fora a fora, todinha ela, para quê? Para você conseguir chegar bem nesse meio, ela chegar por igual, não ficar aquela coronha vesga, um pouquinho mais gordo para lá e mais fino para cá. Então ela tem que ficar todinha alinhada, o desenho tem que ficar todinho alinhado, certo? Então você faz, divide também aqui, ó, divide ao meio e marca com a sua caneta, certo? Bom, aqui é uma questão visual, galera. Você tem que enxergar a sua coronha e procurar fazer os mesmos detalhes que ela tem. Então você vai tirando o material aos poucos, para você não passar do limite, entendeu? Então você vai copiando, vai tirando e observando a sua coronha para ver se está igual. Tira um pouquinho, vai vendo se está igual. Quem tem facilidade de trabalhar com isso daqui, rapidinho consegue fazer, bate o olho e já consegue fazer. Quem não tem muita facilidade, vai ter que ter paciência, vai ter que fazer aos pouquinhos. Se você passar, já era. Aí perdeu o formato. Diga-se de passagem, que aqui a gente está copiando esse modelo, mas você pode fazer infinitos modelos de estoque aí, pode fazer um personalizado, pode fazer da maneira que você quiser, pode fazer quadrado, simplesmente quadrado e colocar, se você acha que fica legal, faz fundo. Você tem que lembrar que você vai tirando o material agora, vai tirando o material, mas não tira até o final, deixa um pouquinho de material aqui na coronha, para você dar acabamento fino depois com a lixa. Se você se aproximar muito do desenho final, depois na hora de dar acabamento com a lixa, até você chegar e deixar ela lisinha, como você viu ela pronta, aí você já não tem mais margem, ela vai afinar muito, até conseguir arrancar todos os riscos, todas aquelas marcas que ficou da lixadeira, do corte, disso, daquilo, você não vai ter mais margem, ela vai afinando muito. Então, antes de você acabar completamente com ela, sempre deixa uma margenzinha de material para você ir tirando com a lixa depois, dando o acabamento.